Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao estimado irmão que não pôde estar presente em nosso culto presencial neste sábado, que antecede o quinto domingo após o Pentecostes, levamos até você a mensagem do dia, com base no texto do Antigo Testamento em Ezequiel, no capítulo 2, versículos 1 a 7, onde lemos assim. E convidamos você a acompanhar Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 ao 7, onde lemos sob o título A Vocação de Ezequiel. E diz assim: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgeriram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas a eles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe com sua graça e bênção para nosso momento de reflexão sobre o tema Diante da Palavra de Deus. Estimados no Senhor e Salvador Jesus, a Igreja vive hoje num mundo que perdeu de modo alarmante o senso de culpa e de pecado. Palavras ditas pelo pastor e escritor Hermann Sasse no ano de 1951, ou seja, 70 anos atrás. E hoje, infelizmente, a realidade está ainda pior. E então, a Igreja está perdendo o seu referencial, ou seja, a Palavra de Deus. E como será isto daqui 70 anos? O livro de Ezequiel foi escrito durante o cativeiro de Ezequiel na Babilônia. Ele profetizou entre os anos 592 a 570 a.C. Depois de ele, bem como também várias outras pessoas foram levados para o cativeiro na Babilônia. E então, na ocasião, foram deportados especialmente o rei de Judá, Joaquim, bem como também a família real e pessoas importantes da sociedade na época. E o nome de Ezequiel, ele significa basicamente isto: Deus fortalece, ou Deus torna forte. Aliás, era o que Ezequiel precisava, força, ser forte para a sua missão. Deus então envia Ezequiel como porta-voz à casa rebelde de Israel, aos exilados de Judá na Babilônia. Tanto estes como aqueles que tinham ficado em Jerusalém, eles desprezaram a palavra de Deus, desprezaram o ensino, não quiseram ouvir, foram rebeldes, obstinados, prevaricaram contra Deus. E por isso, o final do capítulo 1 registra o momento em que Ezequiel tem a sua visão da glória de Deus, ou da presença gloriosa de Deus. Sabemos que os israelitas, quando receberam a lei de Deus no Monte Sinai, não poderiam ver a face de Deus,
E a manifestação de Deus para o povo, então, se dava por meio de sinais externos. Agora, Ezequiel vê sinais, um trono, o brilho da safira, fogo, metal brilhante e até mesmo o arco-íris, símbolo da aliança de Deus com o seu povo. O peso da glória ou da presença gloriosa de Deus colocou Ezequiel como humano no chão, rosto em terra, preparando assim o terreno para a seriedade daquilo que ele teria pela frente. Deus chama Ezequiel, também o envia para uma missão muito difícil, mas ao mesmo tempo muito necessária: anunciar a palavra de Deus à casa rebelde de Israel, para chamá-los ao arrependimento, para que reconheçam a sua culpa por desobedecer a Deus. Deus faz acusações muito sérias ao povo de Israel. Diz ele no capítulo 5, versículo 6: se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perverso do que as nações e os países ao seu redor. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Ou seja, viraram as costas para Deus, para a sua palavra, para os seus profetas. E isto, diante do amor de Deus, diante da preocupação e cuidado de Deus para com eles. E então, perguntamos, como nós nos posicionamos diante da palavra de Deus? Uma das características de Ezequiel é a expressão filho do homem. Ela aparece várias vezes em seu livro e assinala ou ressalta a posição dele e também do povo de Israel como criatura diante do Deus Criador. E então, Deus dá a missão de Ezequiel como seu porta-voz, e ele deveria falar, não em nome dele mesmo, mas em nome daquele que o chama e envia, ou seja, do próprio Deus. Foi a voz de Deus que disse a Ezequiel para se colocar de pé, ou seja, ele tinha agora uma tarefa, era necessário andar, mas não sozinho. O mesmo Espírito de Deus que desceu sobre ele e estava com ele, que o colocou em pé, também daria forças para que falasse ao povo rebelde. O Espírito Santo é aquele que capacitou Ezequiel, bem como aquele que capacitou os discípulos de Jesus para falarem à casa rebelde de Israel. É aquele que nos capacita, a nós, a mim como pastor, a você como cristão, a falar de Jesus para as pessoas à sua volta ainda hoje. Sem a ação do Espírito Santo, não lembramos, nem podemos dizer ou falar coisa alguma da parte de Deus. Deus envia Ezequiel, mas o avisa do estado espiritual decadente em que o povo se encontrava. Ele usa então adjetivos fortes que expressam a situação caótica em que o povo de Israel se encontrava. Eram rebeldes, insurretos, prevaricaram, desobedeceram. Acusações fortes de Deus para com o seu povo. E, ao usar estes adjetivos, Deus se refere àqueles a quem ele anteriormente chamava de meu povo,
mas agora ele se dirige a eles como nação, ou seja, como qualquer um dos outros países, porque abandonaram a Deus, viraram as costas para o seu Deus e Criador. A tarefa de Ezequiel não seria fácil e a sua mensagem de Deus através de Ezequiel, não seria nada simpática, porque o povo era duro ou de duro semblante, obstinados, rebeldes de coração. Sim, uma sequência de imagens que expressam uma realidade pecaminosa do povo para com Deus, que Deus precisa acusar, porque o povo perdeu o senso de pecado. Não havia mais senso de arrependimento e necessidade de pedir perdão no meio do povo outrora chamado povo de Deus. Agora, simplesmente nação. Sim, Ezequiel precisava chamar o povo ao arrependimento. Mas Deus lembra a Ezequiel e diz a ele: não fale qualquer coisa, mas diga a eles as palavras que eu digo, e então dirás: assim diz o Senhor Deus. Ezequiel recebe poder para falar do juízo de Deus e da acusação por causa do pecado, mas recebe também poder e força para levar promessa de amor, de perdão para o povo de Deus. E isto torna indesculpável quem ouve e rejeita a palavra de Deus. No Evangelho deste dia, Marcos capítulo 6, versículos 1 a 13, Jesus também fala da rejeição que ele mesmo sofreu na sua terra natal, em Nazaré. E lá ele não pôde fazer nenhum milagre, apenas alguns sinais pequenos. Por quê? Porque não viram nele, o povo não viu em Jesus o profeta, o Messias enviado da parte de Deus, não ouviram a sua palavra, não reconheceram ele como Salvador. Foram incrédulos, rejeitaram o Salvador Jesus. E então, Jesus chama os 12 apóstolos e os envia, não sozinhos, mas de 2 em 2, para chamar as pessoas ao arrependimento, que se arrependam e ouçam a palavra que Deus tem a dizer. E para aqueles que não queriam ouvir os discípulos, o que eles tinham da parte de Deus, ou que deveriam dizer da parte de Deus, os apóstolos deveriam sacudir a poeira das sandálias, tipo assim: agora vocês escolheram o caminho que vocês querem seguir, mas arquem com as consequências. Vocês desprezaram a Deus, agora virem-se, vocês quiseram assim. Rejeição para com a palavra de Deus dá nisto: condenação eterna. E novamente precisamos perguntar: e nós? Como nos colocamos diante da palavra de Deus? Como nós reagimos diante da palavra de Deus que está sendo lida, anunciada, proclamada também pelos meios sociais ou pelas redes sociais disponíveis para nós no século 21? Qual é a sua reação, estimado amigo ouvinte? Você ouve? Atende? Aliás, ela está sendo lida, proclamada, exposta. Estamos compreendendo? Estamos guardando e seguindo? Infelizmente, muitos amados irmãos assumem uma postura rebelde, pois sabem que os cultos estão acontecendo presencialmente e poderiam estar na casa de Deus, mas com a desculpa de cuidar-se, não querem cuidar da sua alma.
Cuidam do corpo, sim, mas não da alma. Aliás, cuidam, mas durante a semana trabalham, vão ao supermercado, vão a tantos outros lugares, mas na igreja não, porque na igreja é perigoso. Ou melhor, você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir para manter a sua fé em dia, para que a sua alma esteja protegida contra as tentações de Satanás. É para isto que Deus enviou Ezequiel ao povo de Israel no Antigo Testamento. É para isso que Deus chama e envia pastores hoje, para chamar o seu povo ao arrependimento e à fé em Jesus, o Salvador, para que ouçam, atendam a sua palavra, para que vivam a fé em Jesus e não sejam engolidos pelas tentações que o mundo coloca diante deles. Sim, ao rejeitar a palavra de Deus, não participando dos cultos e atividades da igreja, estamos provocando a ira de Deus. Assumimos uma postura de rebeldia contra Deus, quando não aceitamos a admoestação de Deus, que nos chama ao arrependimento, à fé em Jesus, e o convite para estarmos aos seus pés e ouvir a sua santa palavra e participar também dos santos sacramentos, em especial a Santa Ceia. Quando pessoas dizem que vivem a sua religião, porque a religião é assunto entre elas e Deus, e que podem então viver do jeito que elas acham e bem entendem, porque a religião é assunto entre elas e Deus. Esquecem-se de que entre elas e Deus está a palavra de Deus. Precisam ouvi-la, precisam compreendê-la, e para compreendê-la é necessário que ouçam a explicação, para que compreendam e colocam em prática. E apenas dizer que religião é assunto entre elas e Deus, na verdade é uma desculpa para rejeitar a Jesus e a sua palavra. Isto é muito sério e precisamos levá-lo a sério para não sermos condenados por Deus pela rejeição de sua santa palavra. O afastamento da palavra de Deus é que deixa a mente das pessoas fechadas e deixa o coração endurecido para atender aquilo que Deus quer ensinar. E assim mostram que estão com a sua mente fechada, rebeldes para com o ensino da palavra de Deus. O coração está afastado de Deus e por isso impossibilitado de o Espírito Santo agir para mudar, para transformar o coração de carne e de pedra em um coração vivo, alegre, feliz na salvação de nosso Deus. A atitude de Jesus era orientar os discípulos em sacudir o pó. Não rejeitar, mas mostrar para eles que ouviram e não atenderam, rejeitaram. A responsabilidade é de vocês. Estão entregues àquilo que vocês escolheram, a própria sorte. Ezequiel foi porta-voz de Deus para a casa rebelde de Israel, falando e ensinando da parte de Deus, cuja palavra não é palavra de homens, mas é palavra do próprio Deus. E isto está respaldado com a admoestação que Deus deu ao próprio profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus. E saibam todos que a rejeição à palavra de Deus traz condenação sobre si mesmo, porque estão rejeitando não a palavra de Ezequiel, não a palavra do pastor,
mas a salvação do próprio Deus enviada através de Jesus Cristo, o Salvador. No entanto, como o próprio Deus falou para Ezequiel, eles quer ouçam, quer não, porque são casa rebelde, saberão que esteve um profeta no meio deles. Estimados, Deus não quer a condenação de ninguém, mas quer a salvação de todos, e por isso enviou Jesus Cristo, seu Filho, para trazer perdão, vida e salvação. E Jesus, Ele quer que nós voltemos para o Pai Celestial, o nosso Criador, ouvir a sua palavra que nos chama ao arrependimento e que nos mostra o perdão que Jesus conquistou com sua morte na cruz, perdão para todo o seu e o meu pecado. Essa foi a tônica da pregação dos apóstolos que Jesus enviou. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem de seus pecados. Marcos 6, versículo 12. O perdão que Jesus nos dá, Ele o dá por meio da palavra e dos santos sacramentos. Sim, é para resolver o nosso maior problema, que é o relacionamento com Deus. Resolvido este, perdoados, agora vamos ter forças também para resolver os nossos problemas de relacionamento com as pessoas, na família, no trabalho, aonde quer que nós estejamos. Aliás, qual é o seu problema, estimado irmão? Pense nisto, volte-se para Deus, achegue-se a Ele, porque Ele já resolveu o seu grande problema, que é o perdão para todo o seu pecado. Hermann Sasse disse que a igreja estava à volta com um grande problema, a falta de reconhecimento da culpa e o necessário arrependimento para o perdão. Você e eu precisamos nos arrepender diariamente, voltar a Deus, pedir perdão, porque Ele está sempre pronto para nos perdoar todos os pecados e então deixar que o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos fortalece por meio da palavra e da Santa Ceia, nos conduza, nos coloque em pé e então nos conduza para uma vida consagrada a Deus, mas uma vida feliz. Não uma vida cheia de angústia e de privações por causa de nossos medos e de nossos pecados. Arrependa-se, creia, porque Deus já nos colocou em pé por meio de seu Filho Jesus Cristo para vivermos aqui e eternamente com Deus lá nos céus. Estimados, que o bondoso Deus, que nos deu a oportunidade de meditarmos em sua palavra, nos acompanhe com sua graça e bênção, hoje e sempre. E até o nosso próximo encontro, diante da palavra de nosso Deus. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.